alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. Gente, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é Sérgio Cunha, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Alvorada. E muito importante que vocês saibam que esse projeto ele tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a escola pública, a questão das mulheres, a questão das pessoas LGBTs, dos negros e negras, das pessoas com deficiências, dos povos indígenas, originários, né? Então a gente faz várias reflexões sobre a questão ambiental, então sobre o debate político. Então a gente faz várias reflexões que podem permear a escola pública. E hoje a gente está aqui com a presença da nossa querida Paula Corradi. Paula é professora de História, sindicalista e também é presidente nacional do PSOL. Então tem aqui uma reflexão, uma contribuição importante para trazer para a gente sobre a questão da mulher na política, sobre a política que a gente está vivendo no momento atual. Também vamos falar um pouquinho de cultura, que eu sei que ela gosta bastante. E a gente vai começar aqui essa nossa entrevista de hoje, né? Esse nosso bate-papo, na verdade. E aí é fundamental que todo mundo não se esqueça, né? A gente precisa aí, se vocês gostarem, vocês se inscrevam no canal, por favor. Se gostarem da reflexão, curtam, por favor, e passem para muitas pessoas. Isso é muito importante para que essas ideias, essas reflexões, elas consigam chegar no máximo possível de pessoas. Tudo bem? Então, um pouco o início. Paulinha, que alegria estar com você hoje aqui. Muito bom, a gente tem uma experiência muito legal contigo, no movimento sindical. Você é professora de História do Espírito Santo, vai falar um pouquinho já pra gente. E a gente gostaria de saber aí um pouquinho de ti, da sua experiência, da sua vivência. Fala um pouquinho pra gente aí da sua história, por favor. Primeiro, agradecer o convite, desejar um excelente dia para todo mundo que está nos acompanhando e agradecer novamente pelo espaço, pela oportunidade de fazer essas reflexões tão importantes, né? A escola pública é um instrumento que eu acredito muito e é muito importante que a gente reflita sobre ele à luz de um projeto que seja de fato emancipatório. Então, agradeço demais o convite. Eu sou professora, adoro falar de educação. Acho que a nossa experiência na sala de aula, no dia a dia, no cotidiano, a partir do chão da escola, ela pode trazer muitos elementos positivos para o debate. Que legal, Paulinha. Legal mesmo. E assim, Paula, seria legal você falar um pouquinho para a gente, né, Você se tornou a primeira mulher presidente nacional do PSOL. Como é que foi isso? Fala um pouquinho pra gente dessa história, como é que isso aconteceu, porque um belo dia alguém perguntou o que você acha da Paula, presidente do PSOL. Falei, poxa, gente, muito legal, essa experiência vai ser muito bacana, companheira combativa, de lutas, você traz consigo uma coisa que pouco se vê na política, sabe, Paula? A gente está vivendo um momento em que mulher na política é uma questão fundamental, isso está colocado no mundo, no Brasil e no mundo. Agora, você traz uma combatividade, uma garra, combinado com uma coisa afetuosa, um carisma, que a gente vê pouco na política, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu sou a segunda, né? Que é a Luiz Helena. A Luiz Helena. Foi presidente do PSOL há muito tempo atrás. Acho que foi nos anos de 2010, antes um pouco, né? 2009, por aí. Mas, como diz a Conceição Evaristo, o mais importante não é ser o primeiro, mas é abrir os caminhos, né? E essa é a minha perspectiva de ocupar a presidência do PSOL, numa perspectiva de abrir caminhos para que outras mulheres se conectem com a política, que consigam também participar de uma forma proativa, de uma forma protagonista da política brasileira. Então, meu maior objetivo é esse, que eu consiga encorajar, consiga fazer um bom mandato, mas, sobretudo, encorajar para que mais mulheres ocupem esse espaço. Então, o PSOL, em 2000 e, se eu não me engano, 11, tirou uma política que é a política de cotas, que é uma política de médio prazo, né? E quando a gente decidiu que metade da direção seria de mulheres,
nós fizemos uma opção política de dar protagonismo a um setor da sociedade que é mais da metade da população. Então, foi uma política muito acertada e hoje a nossa direção nacional ela é composta por maioria de mulheres. Então, tem mais mulheres do que homens hoje e as mulheres no PSOL têm um protagonismo muito grande de serem, de fato, as principais dirigentes do nosso partido. Eu acredito que isso se dê por uma opção política que nós fizemos e que foi muito acertada. Então, eu espero que a gente continue avançando e encorajando para que mais mulheres ocupem esse espaço que é tão importante. Legal, muito legal a sua reflexão, a sua contribuição sobre esse tema. E fala um pouquinho sobre a sua história, né? Assim, eu falei um pouquinho, dei uma provocadinha, assim, uma provocadinha de leve sobre essa questão do seu carisma, da sua afetuosidade e tudo mais. Fala um pouquinho da sua família, dos seus pais, como é que é a relação com eles, qual que é o efeito, o impacto que o jeito deles tem na sua vida. Fala um pouquinho. Bem, você já conheceu meu pai, você já sabe que ele é uma pessoa bem afetuosa, carismática, assim como minha mãe, então acredito que seja uma herança deles e eu realmente acredito que existem muitas formas de fazer política e que a gente pode fazer, não existe só um jeito, existem várias formas e eu acredito que a política tem que ter a ternura também, não só ser endurecido, né, como diz o Che Guevara, tem que ter um pouco de ternura, porque somos companheiros, somos camaradas, a vida sempre nos traz muitas dificuldades, né? A vida não é moleza, mas a minha relação com os meus pais é de muita admiração, são pessoas que desde cedo trabalharam muito para garantir com que eu e a minha irmã tivéssemos acesso a um determinado conjunto de coisas, como estudo, que eles não tiveram, né? Não tiveram essa oportunidade, mas eles conseguiram nos garantir, mesmo com muita dificuldade. Então, qual que é a idade deles? A minha mãe tem 70 e meu pai 77. Já estão mais velhinhos. Estão morando no Espírito Santo? Moram no Espírito Vitória. Santo. Em Vitorinha. Ai, que legal. E a sua irmã? Fala um pouquinho dela. A minha irmã, ela mora em Brasília, ela é funcionária pública e ela é uma outra pessoa que eu admiro demais. A gente se ama muito, tem uma relação de muita parceria entre nós. Ela é mais velha que você? Ela é mais velha, 3 anos. Ai, que coisa. Mas agora sim, né? O pessoal já não consegue saber quem é mais velha e quem é mais nova, não, porque ela é bem bonita, então tá. Então ela é bem jovial também e fala quem é mais velha, já tá assim, já chegamos família, nessa parte da vida. Da minha família eu sou mais bonito, viu? Vou te falar, dos 4 irmãos eu sou mais bonito. Eu acho, né? Tá. E fala uma coisa pra gente que é muito importante, saber isso de ti. Como é que foi a sua experiência em sala de aula como professora de história? Fala um pouquinho pra gente como é que você vivenciou isso? Quanto tempo você é professora? Esteve em sala por conta, obviamente, cumprindo outras tarefas agora no PSOL. Sim. Você está afastada, mas como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Bem, eu comecei a dar aula em 2010, só que eu estava ainda num contrato muito precário, que é aquele que lá no Espírito Santo a gente chama de contrato temporário, determinação temporária, DT, designação temporária, desculpa. E aí é um contrato instável, então você às vezes consegue só no meio do ano. E em 2013 eu passei no concurso e aí eu dei aula de 2013 a 2018 de forma ininterrupta na mesma escola, que é uma escola que eu tenho muito orgulho de ter participado da formação não, mas do processo que a gente construiu durante esses 5 anos. Era uma escola em que majoritariamente eram mulheres também, então a diretora era uma mulher, a maior parte do corpo pedagógico também. Eram de mulheres. Na parte da tarde, então, era praticamente, só tinha um homem na escola. E era uma escola que eu gostava muito de trabalhar, a gente era muito parceiro, se apoiava muito e a gente fez muitos projetos muito importantes, muito legais, desenvolvemos parcerias, a gente conseguia fazer essa
coisa interdisciplinar, né? Que é tão difícil nas escolas, mas como a gente se gostava muito e se reconhecia muito o trabalho uma da outra, então a gente conseguia fazer isso com uma certa frequência. Sim. Então foi uma experiência muito poderosa, assim, para mim, foi muito importante e eu tenho muito carinho por essa escola que eu trabalhei, que se chama Maria José Zoaim, lá no município de Serra. E teve alguma aluna ou aluno assim que se destacou, que você lembra? Tem algum assim que está no imaginário, assim, na lembrança? Tem alguns, mas teve uma em específico que ela se chama Anne, e eu comecei a dar aula para ela em 2013, logo quando eu entrei nessa escola, e aí ela estava no ensino médio, ela se formou e ela passou na UFES. Olha só! Cursou, e aí quando ela foi pegar o diploma dela, ela me escreveu e falou assim: professora, muito obrigada por tudo, você foi muito importante para mim, hoje eu estou pegando meu diploma e à tarde eu vou assinar meu primeiro contrato como professora. Então é uma das experiências que me marcou muito, porque foi muito bonito, né, saber Sim. que uma pessoa como teve ela... Teve uma contribuição sua, inclusive. Imagina, ela já fez faculdade, né, eu fui professora do ensino médio, aí eu não tinha uma expectativa de criar esse grau de impacto na vida de alguém, então foi muito bonito esse dia e gostei bastante desse retorno, e de vez em quando aparece, né, um ou outro que também relata esse tipo de processo, da importância que nós tivemos, então é bem legal. E você lembra de algum projeto assim que você desenvolveu na escola, coletivamente, que você falou assim, puxa vida, o caminho é isso aqui que a gente vai desenvolver coisas coletivas na escola? Você lembra de algum projeto assim que tenha destacado, assim? Sim, teve um que ficou bem marcado na escola, que foi um projeto para o Dia da Consciência Negra, em que nós tiramos fotos de todos os alunos da escola que se autodeclaravam negros ou negras, e a gente fez um mural e colocou conscientemente negros e negras, e gerou um impacto muito grande, porque a gente também fez outras coisas, deu palestra, eles também falaram um pouco da experiência deles, então foi um projeto bem marcante na escola, assim, onde todo mundo se envolveu de uma certa forma também. Então, cada disciplina trabalhou esse mês de novembro, um tema específico, e foi bem legal o resultado. No ano seguinte, eles continuaram falando, então foi algo que marcou bastante. Isso e um outro projeto que a gente fazia com literatura, com a professora de literatura, que aí era o ensino médio, em que eles tinham que ler algum livro, aí tinha que fazer uma peça de teatro sobre o livro, tinha que filmar também sobre o livro, tinha que encenar sobre a sala, ambientar a sala deles com o tema do livro, que cada sala tinha um para desenvolver, e a gente também ajudou a desenvolver de forma interdisciplinar esse projeto, foi pensado pela professora Carolina, que era professora de literatura, mas que também contou com o apoio de todo mundo. Então, acho que esses dois, assim, foram bem marcantes na escola, assim, quando que legal. Eu preparei. Contribuição para a escola pública, né? Muito legal. Certeza. E você lembra de alguma professora ou professor que te marcou, assim, que quando você vê, te bate o coração, assim, palpita, coisa e tal? Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Eu lembro. Quem que você lembra, uma assim? professora chamada Silvana, que eu gostava muito dela, que é professora de História. Ensino médio já. Ah. E a outra que eu gostava muito também é a Thais Helena, que era professora de História também. Então, minha disciplina preferida também, né? Porque eu sei História. Não é à toa. Tudo isso no ensino médio? No ensino médio. Tinha a Roseli de Português também, que foi... muito marcante para mim, porque ela que me apresentou o Gabriel Garcia Marques. Então, ela passou para a gente ler aquele livro Crônicas de uma Morte Anunciada, e eu fiquei encantada por ele. Você sabe que tá para sair um livro do Gabriel Garcia Marques, ele falando dos últimos anos de vida dele, porque teve uma questão da demência, né, de dificuldade de escrever, essa coisa toda, mas de ele lembrar. Pediu para não publicar. Pois é, mas a família, segundo o que eu li, o filho eles já decidiram que vão fazer, né? E me parece alguma coisa assim, nos vemos em agosto, o nome do livro, não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito. Mas eu também fiquei com muita vontade de ler, porque todo mundo fala. Claro, ele é genial, né? Sim, escreve de uma maneira muito gostosa, muito. Né? Que ele é incrível. E aí eu tenho um carinho por essa professora, porque ela
me apresentou esse autor incrível, então eu gosto muito dela. E ela tinha uma sensibilidade muito grande na hora de passar os livros para a gente ler. Ela sempre escolhia livros que eram muito ligados com a nossa realidade, que eram legais de ler, assim, não eram aqueles livros que eram pesados, difíceis. Então ela tinha uma sensibilidade de notar o que nos incentivaria a ler. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, e eu acho que a professora Roseli também tem um papel nisso aí, além da minha mãe, que sempre passava na biblioteca pública e levava livro lá em casa. Uma sempre fazia isso. Tem a impressão que a Roseli, ela seguia Paulo Freire, né? Acredito que sim. Ela é uma excelente professora. Deve estar aposentada agora, mas, nossa, uma excelente professora. Muito legal ela. Que bacana. Você sabe que eu estava lembrando aqui, antes da gente começar, né? E o professor Mário Barba, ele faleceu em 2018, mas foi uma pessoa que esteve presente em boa parte da minha vida no curso de História. Ele foi meu professor. Depois, quando eu comecei a dar aula também de História, ele teve uma influência muito grande na minha formação, né? E na sala de aula, no ensino médio, ele deu um livro pra gente chamado Feliz Ano Velho, que é um livro do Marcelo Rubens Paiva, e é um livro que falava da ditadura militar, né? Um livro muito interessante, muito engraçado, que você começava a ler, você não queria parar nunca mais. E ele falava, assim, das histórias, dos namoros que ele tinha, coisa e tal, e como que as pessoas se relacionavam. E tinha momentos picantes no livro, essa coisa toda. E esse livro eu depois passei para os meus alunos também, né, como referência, né, e para que eles fizessem trabalho, para que eles lessem, coisa e tal. Todo mundo gostou. E recentemente a gente está vivendo uma polêmica, que é com o livro Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, em que esse livro ele foi praticamente caçado numa escola no Rio Grande do Sul, né? Porque é um livro que supostamente ele usa, segundo o que a diretora diz, termos de baixo calão, que mexe com a questão da sexualidade de maneira imoral, segundo o que estão dizendo. Você chegou a acompanhar isso? Você tem uma opinião sobre essa reflexão, sobre isso? Eu cheguei a acompanhar, e é lamentável que o obscurantismo tem tomado conta da escola da forma como tem tomado, né? Esse processo de avanço do conservadorismo, da extrema-direita, ele vem muito acompanhado do ataque à escola, né? Então, 2 anos antes do Jair Bolsonaro se eleger, em 2016, você como professor deve lembrar o tanto de ataques que a escola sofreu, de que professores eram doutrinadores, de que professores eram acusados de não seguir o programa da escola, ideologia de gênero, uma série de invenções, né? Que são invenções. Invencionices mesmo, né? E, infelizmente, a escola é um dos alvos, né? Se tornou um desses alvos dessa extrema-direita, que é o atraso. Então, eu acredito que é muito lamentável que a gente precise passar por esse tipo de discussão. Eu não li o livro, mas os trechos que essa diretora alega é muito inconsistente, né? O que ela alega. O livro ganhou o prêmio Jabuti, né? Inclusive. Que é um prêmio super respeitado na literatura, coisa e tal. Então, acho que censurar, você tirar do jovem a possibilidade de ter uma leitura de uma realidade que pode ser semelhante à dele, ou de provocar questões que ele consiga se identificar, é muito lamentável, assim, é muito triste. Nos Estados Unidos, eles proibiram o livro Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola, da Maya Angelou, há um tempo atrás. Eles fizeram esse processo também. Então, você vê que existe uma conexão, né, entre os processos. Não é à toa que isso acontece. Isso não é algo isolado ou algo que é pensado de uma pessoa. É um projeto mesmo, e o projeto deles é a censura, o obscurantismo, né? Então, você acha que tira a criatividade da escola, esse tipo de conduta? Não, com certeza. Acho que a escola tem que ser um espaço de reflexão. Então, há reflexões que não são cômodas, né? É incômodo algum tipo de
reflexão, mas elas precisam ser provocadas, né? A gente não pode se furtar de fazer o debate porque vai incomodar ou porque ele não é algo tão natural como dizem, né? Mas quantos relatos nós já recebemos de crianças que, após ver algo sobre assédio, sobre como se pode tocar no corpo dela ou não tocar, quantas denúncias surgem a partir disso. Então, a escola ela precisa ser esse espaço de reflexão sobre sua sexualidade, de você se entender no mundo, de você ter uma compreensão do que é você enquanto ser humano na sociedade, nesse mundão afora. Então, eu acredito que a gente precisa ter o mais amplo conteúdo, experiências para que a gente possa se desenvolver, né? E as professoras, os professores intelectuais orgânicos que estão na escola, no dia a dia, né, no cotidiano da escola, que acham importante desenvolver trabalhos como esse, de leitura, de estímulo às artes, né? O que você diria para eles? Como combater esse tipo de postura, de conduta que parte para uma perspectiva de censura, de destruição da criatividade da escola? Qual que é o recado que a gente pode dar para essas professoras, para esses professores, para os estudantes que almejam a escola criativa? Qual o recado a gente daria? Eu acho que o recado: não se intimidem. Porque o tempo inteiro o conservadorismo, esse atraso vai buscar impor suas ideias, suas agendas, e a gente tem que lutar pelas nossas, pelo que a gente acredita, né? Então, se a gente acredita que o espaço da escola é um espaço também para provocar reflexão, para provocar a cultura mesmo, né? Para a pessoa ler outras coisas, ver que existem outras formas de viver, ou provocar outros sentimentos, eu acho que nós não vamos nos intimidar, a gente tem que ir para cima e tem que bancar nossas posições, porque é uma disputa, não é algo que está dado. A escola hoje é um dos pontos de disputa na sociedade. Então, os ataques a Paulo Freire constantes, né? Tudo isso tem a ver com o projeto, o tal do homeschooling, né? Que é uma coisa assim, é surreal que esse seja o tema hoje da Comissão de Educação, mas é reflexo dessa polarização que nós vivemos, que a escola, como espaço que reflete toda a sociedade, né? A escola é um espaço muito interessante, porque todas as contradições da sociedade se impõem sobre ela. Então, considerando que a escola tem esse potencial, eu acho que a gente tem que fazer a nossa disputa também. Nós não podemos aceitar, não podemos nos intimidar, a gente tem que ir para cima também. E você acha que isso se dá nos conselhos, se dá com os grêmios, com outros espaços de organização da sociedade? O que você acha sobre isso? Eu acho que existem hoje instrumentos, mas também acredito que existe uma forma de mobilização que a gente precisa sempre atender e sempre ir para cima na hora que projetos como esses tentam se impor na escola. Então, a mobilização social, a participação em conselhos, acho que a formação de grêmios também é bem importante, porque ajuda a conscientizar os estudantes sobre o que se passa na escola. Então, todos esses espaços devem ser ocupados, e a mobilização social também, ela tem que ser somada a isso, né? Não adianta só a gente ficar fazendo uma disputa nesses espaços institucionais se a gente também não consegue se mobilizar na rua, nos períodos de greve, e além das questões salariais, também pensar o tipo de escola que a gente defende. Então. Sim, e o professor aqui, você estava falando da contratação precária. No estado de São Paulo, a contratação precária se dá pelo professor como professor categoria O, né? Eles dividiram em várias letras, uma sopa de letrinhas. E nessa discussão da disputa da escola, da disputa por melhores condições de trabalho, é importante que a professora e o professor se filiem ao sindicato, estejam participando do seu sindicato? Eu acho que sim, eu acho que o sindicato é um instrumento de luta, é um instrumento da classe trabalhadora, é um instrumento de organização, e eu acredito que nós temos que disputá-lo, sim, com certeza. Participar ativamente, buscar saber também o que o sindicato anda protagonizando. Então, é muito importante
porque são os representantes legais, né? Então, na hora que vai ter uma negociação, é o sindicato que é chamado. Então, se a gente não disputa esse instrumento, a gente está à revelia. Então, é bem importante. E o sindicato consegue cumprir essa tarefa de fazer a disputa da escola por uma escola de qualidade, pública, que de alguma maneira faça essa reflexão pedagógica dentro de um projeto, obviamente, e ao mesmo tempo consegue estimular a organização da luta por direitos, por melhores condições de trabalho? Você acha que o sindicato ele cumpre esse papel? Eu acho que depende do sindicato. Ele deveria cumprir esse papel. Mas eu acredito que hoje existe também alguns sindicatos que estão tomados por uma burocracia sindical que não consegue mobilizar 10 pessoas, ou que está há tanto tempo fora da escola que nem imagina mais como é a escola hoje em dia, né? Está muito longe dessa realidade. Então, é claro, existem sindicatos muito combativos e existem sindicatos que são totalmente burocratizados. E por isso a nossa participação de toda forma é importante, porque a gente precisa disputar esse instrumento, né? O instrumento que a gente tem. Então, eu acredito que nem todos representam, acho que tem a crise de representatividade, que ela é generalizada, né, em relação às instituições, não é só os sindicatos. Lógico. E eu acredito também que nós precisamos ousar nas nossas formas de organização. Pensar também como que esse instrumento de luta, que é o sindicato, como também ele se dinamiza, como ele se aproxima de quem está de quem está dizendo que representa. Então, existe desafios para nós, né? Não importa se o sindicato é burocratizado, se ele é muito de luta, a forma de organização mudou, né? Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças e esse é um desafio muito grande, assim, no geral, não só nos sindicatos. Legal, Paulinha. Outra coisa, Paulinha, vamos falar um pouquinho sobre reforma do ensino médio. Eu acho que é uma questão que está na pauta, é polêmica, né? A gente já tem uma vivência, uma experiência importante já desde o ano passado, e muita reclamação por parte dos estudantes, né, a questão da qualidade da formação, né? Começaram com uma história de mudança do ensino médio para uma coisa mais ampla, que seja mais atrativo para os estudantes, mas a experiência que a gente tem vivido é assuntos muito fora da realidade, sem conexão com aquilo que os alunos precisam desenvolver, precisam estimular nas suas reflexões, né? Por exemplo, tem coisas do tipo, o que pega por aí, né? Temas desse tipo, né? Vamos fazer brigadeiro gourmet, né? Então tem uma série de questões aí que a gente está percebendo que são colocadas, né, como disciplinas, digamos assim, estimulantes, né, que vão trazer os estudantes para uma maior participação, maior envolvimento, mas que de alguma maneira acaba deixando, né, excluindo também, e acaba deixando o conhecimento científico, que é fundamental para a formação dos nossos estudantes, de lado. O que você tem acumulado sobre isso? O que você tem a dizer para o nosso público sobre isso, Paulinha? Bem, primeiro dizer que, para nós, o atual ensino médio não é tomado como ideal, né? Existe essa polêmica, vocês querem que fique como está? Não, a gente quer mudar, porque a gente sabe que a escola, o currículo, principalmente no ensino médio, ele chegou no limite, né? Ele precisava ser atualizado. Mas a forma como foi feito foi muito ruim. Primeiro que foi um decreto do Temer, né? Então foi algo totalmente sem diálogo algum. A implementação foi com muitas dificuldades, porque as escolas já têm uma precariedade grande de infraestrutura. E a forma como foi estruturado os currículos das matérias eletivas é um escândalo, né? Tem eu não me lembro exatamente, mas tem um dos eixos que, assim, você pode fazer absolutamente qualquer coisa, que acabou surgindo isso que você comentou do brigadeiro gourmet, né? Que foi um caso que ficou bem famoso, mas existem outros, e eu acredito que esse projeto, ele piora o ensino médio, na verdade, porque diminui muito a carga horária de disciplinas como história, como filosofia, como sociologia. E minha grande questão é a seguinte: será que na escola privada, na escola dos ricos,
essas matérias eletivas vão ser o quê? Vão ser brigadeiro gourmet ou você só para escola pública, sabe? Sim. Eu acho que essa é uma grande questão. Então, assim, enquanto eles vão lá fazer cálculo avançado, avançar no currículo que já existe para a escola pública, sobra precarização, sobra um improviso, né? Então, eu acho que a gente precisa debater muito bem esse novo ensino médio para a gente superar nossos problemas, né? O Brasil é um país que está muito abaixo da sua potencialidade. Você, como professor, deve saber... a gente entra numa turma de primeiro ano, tem 5 primeiros anos. Aí na escola é assim, 5 primeiros anos, 4 segundos ou 3, né? E 2 terceiros. Então, assim, o nível de evasão ele é muito grande ainda na escola. E quem está no dia a dia vê, né? Então, a gente tem desafios muito grandes e que a gente não consegue se debruçar sobre isso. E você acha que a gente consegue revogar a reforma do ensino médio com todos os interesses econômicos que tem por trás, com essa correlação de forças que está posta no Congresso Nacional hoje? Você acha que é possível a gente revogar essa reforma? Uma vez que os estudantes estão dizendo não queremos, os professores estão mostrando um monte de problemas, você acha que é possível? Eu acho que é difícil por conta da correlação de forças, né? Então, o Arthur Lira, ele atua como um sabotador da nação, né? Junto com o Centrão, ele é um sabotador do governo Lula, torna todo tipo de negociação muito difícil, impõe uma agenda que não foi a agenda que ganhou em 2022, impõe uma agenda que foi derrotada no Congresso Nacional, e eu acredito que nós vamos ter muitas dificuldades. Se a gente não mobilizar, se a gente não for para cima, se a gente não lutar para mudar eu não tive acesso ainda ao projeto novo, mas estou me baseando no que se tinha, né? Eu acredito que a gente vai ter uma perda histórica, né? Porque nós estamos falando de formar gerações inteiras de uma forma muito precária. Então, é bem preocupante. Então, a saída está na nossa organização dos professores, das professoras, dos estudantes, né? Sobretudo as comunidades escolares precisam se apropriar disso de alguma maneira. Então, você acha que é possível, desde que a gente esteja organizado, é isso, né? Não tem correlação de força no Congresso Nacional, mas a gente precisa criar essa correlação de força na sociedade, é o espaço onde a gente tem condições de criar. Bacana. E só tem uma questão aqui, assim, em janeiro, no finalzinho de janeiro, nós tivemos a CONAI, etapa nacional, que foi a Conferência Nacional de Educação, né? E dessa conferência saiu uma proposta, né? Do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, né? Você tem acumulado alguma discussão sobre isso, sobre os 10% do PIB? Você tem feito alguma reflexão sobre isso? Essa é antiga, né? 10% do PIB, mas é isso que você colocou. A gente está num momento de muita dificuldade política, a gente precisa se organizar, mas é muito interessante que as pautas da educação, elas têm uma dificuldade de avanço muito grande, né? Ainda mais com esse monte de instituto que tem ocupado, não sei como é que são os outros estados, mas um estado que eu sou agora, a Fundação Lema, impõe até o material pedagógico. Então, como o recurso da educação ele é volumoso, a gente sempre está recorrendo ao básico, né? É um negócio que chega a dar desespero, às vezes, porque temos muita dificuldade de avanço, mas eu acho que a educação ela é um projeto, né? Então, ela é uma A destruição da educação é um projeto. É um projeto. Né? A sua destruição, o seu fortalecimento. E a correlação de forças para nós nos últimos 10 anos mesmo não foi nada favorável, né? Sim. Então, durante o que a gente tinha conseguido um pouquinho no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, depois do golpe, foi desmantelado, assim. Então... Tá, já tem a proposta, já tem acho que quanto mais se discutir isso nos espaços pedagógicos das escolas, né, nos momentos de reflexão junto aos estudantes, eu acho que mais os fortalece, porque... Com certeza. Tem muitos, como você disse, tem muitos desafios mesmo. Sim. E Paulinha, só uma questão aqui que eu acho que é fundamental aqui para a gente
a gente avançar. O debate de gênero na escola, né, sobre a questão dos direitos das mulheres, você acha que a gente tem avançado nessa reflexão, ainda que tenha essa história de ideologia de gênero, que tentam confundir, né, os nossos estudantes sobre isso? Você acha que as alunas e os alunos, eles estão mais a par disso hoje, estão acompanhando mais? Você falou no início sobre a questão de um projeto sobre a questão da consciência negra, sobre a questão da mulher. Você acha que esse debate está avançando na escola? Eu acredito que sim, porque ele está avançando na sociedade. Então, à medida que a escola não é uma a ilha. escola é o reflexo da sociedade da forma mais crua possível. É impressionante. Então, eu acredito que existe um avanço. Eu acredito, pelo menos quando eu dava aula, já percebia que as minhas alunas já estavam bem mais espertas do que eu fui na minha época. Assim, elas já tinham um debate um pouquinho melhor acumulado, mas ainda tem que avançar muito, né? Porque eu acho que a gente tem avançado, mas existe também essa disputa em torno da escola que não tem como ignorar. Não é à toa que tem esse negócio de ideologia de gênero, não é à toa. É porque eles sabem que, de uma certa forma, existem avanços, mesmo que muito limitados, mas sequer esses avanços eles suportam, né? Então, colocar que nós estamos... vamos usar umas coisas absurdas, não vou nem reproduzir aqui, mas nossa, é uns negócios assim, é absurdo dizer banheiro unissex, esse tipo de coisa. É reflexo dessa disputa, né? Então, por mais que a gente tenha avançado, não significa que isso é dado. É isso que eu quero dizer. Existe uma disputa na sociedade que se dá também em torno da escola. Então, embora tenhamos alguns avanços, mesmo que limitados, eles estão em disputa hoje. E é mentira, não tem nenhuma discussão sobre banheiro unissex nas escolas. Não tem nenhuma discussão. Pelo amor de Deus. O debate tem que ser outro. Eu já trabalhei em uma escola que não tinha descarga. Então, assim, vamos deixar os banheiros minimamente utilizáveis, né, antes de entrar nesse... É gente que não tem ideia do que se passa numa escola. Quem fala isso nunca pisou numa escola pública, porque é muito longe da realidade, né? Sim. Paulinha, tem uma questão que também vim para cá pensando em fazer para ti. São 6 anos sem Marielle Franco, né? Um crime bárbaro, absurdo. E essa semana eu tive a oportunidade de ir na Casa Marielle Franco, em Cotia, né? Fizeram um espaço cultural. Você acha que a Marielle Franco se tornou uma inspiração para as pessoas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que ela... primeiro, dizer que nós nunca vamos nos cansar de pedir justiça por esse crime covarde, né? Não deram... nem Anderson chance. Silva também, né? Foi, Marielle e o Anderson, né? A Marielle e o Anderson. Mas eu acredito que o legado dela é um legado extraordinário, um legado muito inspirador. Ela realmente é uma mulher que abriu caminho para muitas pessoas que possam se inspirar nela, sobretudo mulheres negras. Eu acho muito bonito o legado da Marielle. Eu acho que ela é uma expressão muito bonita dessa política que nós acreditamos, né? Então a Marielle se tornou uma inspiração, com certeza. Com certeza. Com certeza. Um grande legado. Teremos muitos espaços culturais chamados Marielle Franco, sim. Com certeza. Eu lembro que quando ela foi assassinada, em 2018, a professora de português da minha escola propôs uma atividade para os estudantes e era cartazes, você tinha que expressar alguma coisa. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que tinham muitos cartazes com a Marielle logo em seguida. Então, assim, você vê que foi uma identificação muito direta, assim. Então, tinha vários cartazes, assim, pela escola espalhado com o rosto da Marielle, com uma frase dela. Então... É uma proposta interessante, inclusive, como projetinho, né? Foi bem bonito. Professora de História, desculpa. Era uma escola grande, né? Tinha eu e tinha essa professora Camila. E ela propôs isso e o resultado foi esse, foi imediato, assim. Tá. E com essa nítida... Vamos entrar um pouquinho aqui na questão do bolsonarismo, né? Você acha que o Bolsonaro será preso?
Olha, eu espero que as investigações sejam concluídas e se o que nós temos de informação é de fato o que está sendo publicado, com certeza, né? Vamos combinar, o dia 8 de janeiro de 2023 é um ataque sem precedentes à democracia brasileira. E como historiadora, reivindico a história, a memória e a verdade e justiça. Então, eu acredito que a gente precisa, primeiro, lembrar desse ato e punir quem articulou, né, que não foi só o Bolsonaro, não fez nada sozinho, quem articulou e quem financiou esse ataque à democracia em 2023. Então, sem anistia, com certeza. Tem que pagar pelo que fez, todos eles. E o que você acha do prefeito Ricardo Nunes ir num ato bolsonarista que teve em São Paulo, onde nitidamente era um ato contra a democracia, defendendo o golpista? O que você acha disso? Eu acho lamentável, né? O Ricardo Nunes, além de omisso, fraco, incompetente, agora resolveu fazer da cidade de São Paulo um antro desse tipo de gente, desses bolsonaristas. Então, eu acho que ele, inclusive, desonra a memória do Bruno Covas, que foi extremamente atacado pelo Bolsonaro em 2020, porque ele adotou medidas científicas contra a pandemia que o Bolsonaro achava que era um absurdo, né? Então, ele atacou muito o próprio Bruno Covas e eu acredito que o Ricardo Nunes tem esquecido disso. Então, é extremamente lamentável a postura dele. Ele me lembra o Picolé de Giló, viu? Assim, insosso. Assim, acho que ninguém conhece ele, né? Ele é... Não é isso? Ele é um prefeito omisso, né? Então, ele passou 3 anos sem fazer nada, a cidade de São Paulo. Você, assim como eu, que moramos aqui, eu cheguei em 2018. O nível de degradação da cidade, ele é muito grande, pós-pandemia principalmente, mas de 2020 para cá, o número de pessoas em situação de rua, o nível de pobreza, uma cidade que tem 30 bi em caixa, ter um tanto de gente morando na rua é inconcebível, né? A questão da segurança também, se tornou uma cidade, inclusive... sexta-feira eu fui roubada aqui na porta do prédio, então... Eita. Esse é o nível de segurança dessa prefeitura do Ricardo Nunes. E agora ele está aí, né, recapeando onde dá para recapear 2, 3 vezes a mesma rua, às vezes, para ver se consegue angariar apoio ou votos, enfim. Mas... a esquerda certamente está com a candidatura do Guilherme Boulos e da Marta Suplicy. Qual o principal desafio dessa dupla? Eu espero que, se eleitos, reconstruir essa cidade que está tão abandonada, tão destruída. Eu acho que o Guilherme Boulos, ele é uma das grandes figuras que surgiram na esquerda, uma das grandes lideranças que surgiram na esquerda nos últimos anos. Eu acredito muito na capacidade dele, uma capacidade política ímpar que ele tem. E a Marta também tem uma experiência de gestão que os paulistanos reconhecem, né? Você viu a pesquisa? Vi a pesquisa. A Marta foi lembrada como a primeira prefeita dos últimos 40 anos. Pois é. Por 16% dos entrevistados. Né? Acho que tem umas marcas dela Exatamente. Que são muito relevantes, né? Os céus, o bilhete único. Então, ela tem muito a agregar com a experiência dela. E eu acredito que, se forem eleitos, vão fazer uma grande gestão. E o fato de ter cometido um erro, de alguma maneira ela ter votado pelo golpe em 2016, como é que isso impacta na campanha do Boulos, na sua opinião? Eu acho que ela, de fato, cometeu um erro político de apoiar o golpe, de ter votado a favor do golpe e de ter apoiado, né? Mudou de partido na época, mas eu acredito que a partir de 2022 ela fez um giro interessante quando apoiou a candidatura do Lula para derrotar o Bolsonaro. Então, eu acredito que agora ela está fazendo um movimento similar ao que ela fez, mas, é claro, não existe como apagar os erros, mas eu acredito também que temos que reconhecer que ela
fez um giro também, né, nesse sentido. E nosso povo não é intolerante, né? O nosso povo reconhece percebe quando tem erros do político, mas também reconhece quando o político fez coisas muito boas, né? No caso da Marta, você citou vários exemplos, né? Sim. Esse fim de semana até passou uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que estava muito quente e que várias crianças estavam indo até os céus para se refrescar, que é um legado dela, né? Sim. Bacana. E assim, vamos entrar aqui numa parte da questão cultural, Paulinha, muito importante. A gente está encerrando aqui a nossa entrevista e eu tenho algumas questões que eu preciso fazer para você. Tá. Fala pra gente de um último livro que você tem lido. Se puder ser um livro sobre a questão do feminismo, é importante, porque é uma questão que pega bastante aqui na sua participação. Se puder falar, seria muito interessante. E um filme, né? E uma série, se puder falar pra gente, as pessoas que estão nos ouvindo, seria uma contribuição importante. Bem, eu estou atualmente lendo 2 livros, mas o que eu estou mais gostando, que eu mais gostei, é um do Eduardo Galeano, que é Futebol é Sol e Sombra. Eu não conhecia, eu adoro futebol, não conhecia esse livro e ele é sensacional, ele é muito, muito legal. E você torce para que time? Pro Flamengo. Ah, você é flamenguista. E esse livro é excelente, ele é muito legal. E para indicar o Parque das Irmãs Magníficas, que é da Camila Souza Vilada. É uma escritora argentina, uma mulher trans, e é incrível. É um livro que me marcou muito. Eu li faz 1 ano e meio, mais ou menos, e ele é muito bom, muito impressionante, muito incrível. É fácil de achar? É fácil de achar. É o principal em algum livro site, dela. Assim, alguma... Livraria, site. É um livro que é bem divulgado no Brasil, porque ele realmente é um livro procurado. Ele é muito bom, muito bem escrito. Tá. Ela é incrível. Olha, que legal. Ela é incrível. E filme? Qual o último que você tem aí, que você assistiu, que você falou assim, puta, que filmaço? Nossa, filme eu não... Eu vi um sábado, mas ele já é meio batido, que é a História Oficial, que é um filme argentino, que é muito bom. De tempos, né? É de tempos, só que em 2015 ele foi remixado, então ele tá com as imagens muito boas. Aí a Netflix agora... A Netflix, é verdade, eu tava aí vendo. Ele tá, assim, com a imagem muito boa. E eu adoro, porque é um filme de 85, aí ambienta... Aí você pensa assim, nossa, será que eles estão ambientando? Não, e é realmente 85 ali, né? Você vê como a cidade era, como as pessoas se vestiam, é muito legal. Eu adoro. Que legal, legal. Você tem ido a alguma exposição? Eu fui naquela sobre samba, Origens do Samba, na Instituto Moreira Salles. Sim. Bem legal também. Não sei se ainda tá... Né? Acho que tá para encerrar, né? Tá para encerrar, acho que é agora em abril. Ele é bem bonito, bem legal também. Para quem gosta de samba, quem gosta de carnaval. Sim. Tem que ir ver. Tem até um termo que eles utilizam, né? Sobre, são várias Áfricas, né? Uma coisa assim, né? É muito bonito. Fala tá como bem que bonito. como foi tendo várias Áfricas, né? Em cada pedacinho do Rio de Janeiro, Isso. coisa e tal, né? É bem legal. Muito interessante, legal. É verdade. E o filme? O filme é esse, História Oficial. História Oficial que você falou, desculpa. Que é velho, mas assim, gente, valorizem as coisas antigas, que são super bem feitas também. Tem alguma série que tem te chamado a atenção, assim, que você acha? Série eu não tô muito boa ultimamente. Tá. Não tenho visto muito. Entendi. Até porque tem que ter um tempo, né? Tem que ter bastante tempo. E você está conseguindo fazer as coisas que você gosta, com tantas tarefas? A gente tem percebido você nas redes sociais, sempre para cá, para lá, fazendo muita coisa. Como é que tem sido a sua vida pessoal? Você tem conseguido fazer as coisas que você gosta com todas essas tarefas, Paula? Tem que ter a trégua, né? não tem como. Lógico que eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito nesse projeto, faz muito sentido para mim, mas também a gente precisa do nosso descanso, precisa também fazer outras coisas, e à medida que eu consigo, que eu tenho tempo, eu me dedico, sim. Eu me dedico. Eu acho importante também a gente saber que a vida tem outras esferas, tem outras camadas, e que é importante a gente, né, não ser engolido
somente por uma esfera da nossa vida, né? Que Sim. a vida é composta de muitas coisas e eu quero aproveitar todas elas. E ela é um sopro, né? É um sopro. A vida é um sopro. Paulinha, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu quero agradecer a sua presença, em nome aqui do nosso coletivo de educadoras, de educadores, que organizam esse podcast Alvorada. Você é uma pessoa de uma humildade imensa, um coração imenso, uma afetuosidade, isso chama muita atenção. Continue sendo essa pessoa, combativa, lutadora, obviamente, são os elementos, os valores que pra gente são centrais para esse papel que você está cumprindo. Mas esse seu jeito de ser, ele é muito cativante. Esse seu carisma, ele ganha as pessoas. Então, quero te dizer, continue sendo essa pessoa. E assista o nosso podcast, que é muito legal, né? Se vocês puderem estar curtindo, estar compartilhando para que outras pessoas também o façam, tá espalhando isso o máximo possível, isso é muito importante para a gente. Podcast Alvorada, um grande abraço a todos e todas. Até logo. Alvorada, lá no morro, que beleza.